can é um modal verb, provavelmente você já sabe ou já ouviu falar em algum lugar por aí. Mas na prática, no inglês falado, no inglês da vida real, o que isso significa exatamente? Aqui eu estou te trazendo de forma bem simples, clara e prática para que você aplique a partir de hoje, a partir dessa aula, no seu inglês do dia a dia, no seu cotidiano, as regras de uso, o que fazer e o que não fazer. Nós temos aqui um deslize que derruba muitas pessoas e que destrói a sua reputação no inglês, joga o seu nível lá para baixo, ou naquele teste que você precisa fazer, precisa passar uma prova de nível, um teste de nível, ele te destrói. Faz sangrar os ouvidos, eu confesso que cada vez que eu ouço algum desses erros gravíssimos, porém muito simples de ser corrigidos, eu tremo. Se Shakespeare pudesse, ele viria e agarraria a pessoa pelo pescoço, mas calma, tem solução. Vamos começar traduzindo, entendendo o que esse verbo significa? Ele é usado para 3 coisas principalmente. Para indicar uma habilidade para fazer alguma coisa, para fazer um pedido e para indicar a possibilidade de fazer algo. Então, na prática, seria algo assim. Imagina que eu diga, por exemplo, eu posso tentar, ou eu posso provar. I can try. E aqui, o que a pessoa tende a fazer? Ela tende a colocar o to na frase. Por quê? O to, ele é usado para que a terminação do verbo seja em infinitivo. Como assim? Ar, ir em português. To try, tentar. Porque se eu falo try, é tentativa, além de ser ponto no rugby. 5 pontos para ser mais exata. Try. Agora, quando eu coloco o can, eu jamais, e essa já é a regra número 1, jamais posso usar o to antes ou depois do can. Portanto, eu posso tentar, I can try. Eu posso falar, I can speak. Nunca posso usar I can to speak. Mas falar não é to speak? É. I like to speak English. Mas com o can, que é um verbo especial, eu nunca posso usar o to, ok? Agora, o que acontece também é que, e aqui você consegue perceber as regras, can to, totalmente errado, como diz a Taylor Swift, never, ever, ever use. To can, nunca. I to can. I will to can. Eu vou poder. Nunca, por favor. To can to, nunca. Was can, para indicar o passado. Pude, consegui, nunca. Tá? Para isso, nós vamos usar o que então? I was able to. E depois eu continuo a frase. Por exemplo, eu pude falar inglês. I was able to speak English. Eu consegui falar inglês. I was able to speak English. A outra opção que eu tenho aqui é usar o could, que também é um modal verb e é conhecido por ser o passado de can. I could speak English. Eu pude falar inglês. Eu consegui falar inglês. Yesterday, I had an important meeting at work. Ontem eu tive uma reunião importante no trabalho. And I could speak English. E eu consegui falar inglês. And I was able to speak English. E eu consegui falar inglês. Esse able to, ele, por ser o passado, uma forma para formar o passado do can, ele é traduzido como poder, no passado pude, conseguir, no passado consegui, mas a tradução real dele seria ser capaz de. No presente, eu sou capaz de, I am able to speak English, por exemplo. You are able to speak English. She is able to speak English, ok? No passado, eu uso o passado do to be. I was able to, por exemplo, speak English. E se eu troco a pessoa, eu troco o verbo. Ou a conjugação. You were able to speak English. Você pôde, você conseguiu, você foi capaz de falar inglês. Então, para mim, I, para ela, she, para ele, he, eu uso was. E para você, vocês, you, para nós, we, para eles ou elas, they, eu uso were. Então, eu nunca digo I was can. Eu digo I was able to ou you were able to, ou eu posso usar o I could. E o mistério maravilhoso, ou a magia, para ser mais precisa, é que o could, por ser um modal verb também, ele nunca muda. Então eu digo I could speak English, e quando eu troco a pessoa, you could speak English. Ok? Você pôde, você conseguiu falar inglês. E no futuro, se eu jamais posso usar o will can, o que eu vou usar? Eu vou colocar o able to no futuro. Portanto, I will be able to speak
English. Eu vou conseguir falar inglês. Eu vou poder falar inglês. Eu vou ser capaz de falar inglês. Ou de uma forma mais formal. Eu poderei falar inglês. Eu conseguirei falar inglês. Eu serei capaz de falar inglês. Portanto, regra importantíssima que tem que entrar na cabeça. Eu nunca digo was can to can. Ok? Para isso eu vou usar as opções que eu acabei de mostrar. Em uma pergunta, por exemplo, imagina que eu digo, can I go to the party? Posso ir à festa? Então, eu posso responder yes or no, right? Perfect. Agora, quando eu afirmo que eu posso, eu consigo ir à festa, eu digo I can go to the party. Nunca uso to go. Go to the party, certo? E eu posso, no passado, dizer isso de duas formas. I was able to go to the party. Eu pude, eu consegui ir à festa. Ou I could go to the party. Com a mesma tradução. Eu pude, eu consegui ir à festa. No futuro, essa frase viraria I will be able to go to the party. Eu vou poder, eu vou conseguir, eu poderei, eu conseguirei ir à festa. Ok? Outra regra importantíssima, como o can é o modal verb, eu nunca uso ele com os auxiliares na hora de começar uma pergunta. Então, eu nunca digo, por exemplo, do you can? Does she can? Did she can? Eu nunca uso com nenhum dos auxiliares. Eu digo claramente, can I? Can you? Can she? E assim eu já monto a pergunta. Eu posso? Can I? Assim como eu fiz aqui. Can I go to the party? E aí, com o you, como eu teria? Can you go home? E com o she, por exemplo? Can she come? Certo? Eu começo a pergunta diretamente com o can. Eu não preciso de auxiliares. Portanto, can I? Can you? Can she? Nunca digo do I can? Do you can? Does she can? No passado, did I can? Nunca. E como que eu perguntaria isso aqui no passado, então? Muito simples, olha só. Antes de entrar nos Ws. Muito simples no passado, tá? Could you? Qualquer coisa? Se eu tenho essa pergunta, can I go to the party? Could I go to the party? Was I able to go to the party? Se a pergunta fosse no passado. Could you go home? Were you able to go home? Então, no presente, can I go to the party? No passado, could I go to the party? Eu pude ir à festa? Ou was I able to go to the party? Certo? Com o you, a mesma coisa. Could you, ou could you, tanto faz a pronúncia, go home? Você pode ir para casa? Ou were you able to go home? Certo? E se eu falo dela, can she come? No passado. Could she come? Ela pôde? Ela conseguiu vir? Ou, de novo usando o was she able to come? Certo? Essa seria a estrutura no presente, no passado, portanto, nunca usaria os auxiliares, nem o do, nem o does, nem o did. Alright? Agora, eu vou começar a pergunta sem o can, com um dos Ws, quando eu for mais específica. Eu quero perguntar o que eu posso fazer. O que é o que? What? What can I do? Onde você pode ir? Where can you go? Certo? Então, aqui eu começaria a pergunta com um dos Ws e depois eu teria o can, o pronome e o verbo que eu quiser usar. Presta atenção que na primeira pergunta, what can I do? Esse do, ele não é o auxiliar, ele é o verbo fazer. Certo? Então, what can I do? Where can you go? Então, eu estou usando os Ws. How can you help me? Usando os Ws para fazer as perguntas. Vou trocar a pessoa. How can she help me? Como ela pode me ajudar? Ok? Então, eu manteria a estrutura. Eu sei que how não começa com W, mas informalmente a gente chama
essas formas de pergunta em inglês de Ws, ok? Então, prestando muita atenção no fato de que eu não uso o auxiliar. Mais uma regra importantíssima. Nós aprendemos sempre que, em inglês, nos verbos normais, ou seja, excluindo o to be, eu sempre coloco o S para a terceira pessoa. Ela gosta, she likes, sendo que quando eu falo eu gosto, eu uso I like. Ele estuda, he studies, sendo que quando eu falo você estuda, eu uso you study. Isso funciona, it works, sendo que o verbo é work. Okay? Lembrando que quando eu uso para as outras pessoas, significa trabalhar, I work, eu trabalho, mas quando eu uso com o it, a gente traduz como funciona, it works, isso serve, isso funciona, ok? Com o can, ao ele ser um modal verb, parafraseando mais uma vez a nossa querida Taylor Swift, never, ever, ever, acrescente S. A palavra cans, ela existe como palavra, como substantivo, e no singular, can é isso aqui, uma lata. Então, quando eu tenho duas, eu digo cans, two cans. Can you give me two cans, please? E a pessoa te traz duas latas. É a única situação onde você vai ver o can com o S, cans, para falar de duas latinhas de qualquer coisa, alright? Portanto, como eu não acrescento S, a estrutura que eu tenho é a mesma. She can, ela pode, ela consegue. He can, ele pode, ele consegue. Então, no presente, eu nunca acrescento S, ok? E a negação, então? Como eu formo? Nós já vimos como afirmar. Nós já vimos como fazer perguntas. E para negar, o que eu faço? Eu simplesmente coloco o not depois do verbo. A pergunta, can I speak English? Eu posso responder de duas formas. Yes or no. Certo? Yes, I can. No, I can't. No, I cannot. Então, I can speak English, afirmando. E na negação, I can't speak English, negando. Esse can é a abreviação do cannot, que pode ser escrito assim, mais formal, tudo juntinho, ou assim, separado, can, espaço, not, speak English. Alright? Portanto, essas são as regras. Não cometa mais esse erro que destrói a sua reputação do inglês. Agora, se você gostou dessa aula e gostaria de me acompanhar, ou melhor, gostaria de que eu te acompanhe na sua jornada de aprendizado do inglês, quer conhecer os outros modal verbs que nós temos aqui, por exemplo, quer saber um pouquinho mais sobre essa dinâmica, click below, clica no link aqui abaixo, onde você vai ter toda a informação e vai ser uma honra e um prazer te acompanhar na sua jornada de estudo do inglês real, para que você destrave de uma vez por todas e seja fluente, realizando o seu sonho de dominar um dos idiomas mais lindos que nós temos no mundo.